O objetivo da Prefeitura de Paraupebas com o PROSAP é melhorar a qualidade de vida da população. E esta consulta pública tem por objetivo garantir o direito de acesso à informação e a eficiência na implantação desta etapa do programa. Informamos que após as apresentações técnicas do PROSAP, será aberto um espaço para perguntas. Neste momento, senhoras e senhores, quero convidar aqui o senhor Daniel Benguigui, que é o coordenador executivo da unidade executora do PROSAP, para dar as boas-vindas. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui. É uma satisfação muito grande para a gente apresentar mais uma etapa do projeto aqui do PROSAP para a comunidade, uma obra que vai trazer tantos benefícios como já vem trazendo para a população. Eu não poderia deixar de começar também falando um pouquinho, agradecer também ao nosso prefeito Darcy, que é quem acreditou muito nesse projeto, está sempre com a gente. Todas as reuniões que nós tivemos em Brasília, ele sempre esteve presente, ele fez questão de acompanhar todo esse projeto. Lá em 2017, quando ele estava começando, o Darcy ele veio, ele alterou muita coisa desse projeto, ele adequou para estar do jeito como a gente vê ele hoje. Então, esse projeto ele vem sendo tratado com muito carinho por toda essa equipe do PROSAP, é um trabalho árduo, e que hoje em dia ele está saindo do papel. Então, vocês podem ver que a gente já está com obras na cidade inteira, bastante avançado, e hoje a gente vai apresentar para vocês o projeto básico de mais um trecho, que no caso a gente chama de trecho 4, que é o Igarapé-Guanabara. Só para vocês entenderem um pouquinho, o PROSAP, ele, devido à extensão das obras, que elas são muito grandes, nós dividimos em várias etapas. Então, a gente tem a primeira etapa de obra, que é a que vocês já conhecem, que está quase pronto ali, que é onde fica o complexo. Nós temos a segunda etapa, que vai ser ali onde termina o complexo, por trás da Câmara, que vai até ali aquela ponte perto do Hipercena, que é o Igarapé-Guanabara. O trecho 3, que é a partir daquela ponte até o Igarapé-Guanabara, até chegando ali perto do Paraíso. A etapa 4, que é onde vocês estão inseridos, que é o Igarapé-Guanabara. E, por fim, a etapa 5, que é a Chácara das Estrelas. Então, aqui um pouco mais a gente vai apresentar o que seria a etapa 4 para vocês. A gente vai abrir uns pedaços no final para as dúvidas. Então, aproveitem, prestem bem atenção, tirem as dúvidas, que esse projeto é para vocês. Tá bom? Obrigado e boa noite. Muito obrigado. Muito bem, agora nós vamos acompanhar o projeto básico de infraestrutura, que é uma apresentação, né? E convidamos o senhor Alessandro Irata, do consórcio, para apresentar o projeto. Vamos recebê-lo também com uma salva de palmas, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão presentes. Bom, eu não tenho muito que me estender, né? O pessoal já apresentou aqui toda a parte introdutória do que são os projetos, que envolve mais de um igarapé, né? Então eu vou partir aqui para a parte principal, que é realmente do Igarapé-Guanabara, tá? A gente está falando aqui da etapa 4 do Igarapé-Guanabara e essa apresentação a gente preparou principalmente a parte de macrodrenagem e urbanismo, que é vamos dizer assim, é o coração do projeto, de todos os projetos que estão envolvidos, tá? Existem vários outros projetos que também fazem parte, que são de microdrenagem, projeto elétrico, projeto de sistema viário, terraplenagem, geotecnia, enfim, temos vários outros projetos que estão envolvidos, que fazem parte de todo esse projeto. Mas esses dois itens são os mais importantes, que são o que realmente vão definir todos os outros projetos, vamos dizer, os projetos menores, tá? Então, por isso que a gente vai focar nesses dois assuntos principais. Bom, então aqui só para localizar para vocês, né? Vocês já devem ter visto essa figura em algum lugar. Nós temos aqui as etapas, que são a etapa 1, 2, 3, 4 e 5, né? A etapa 1 já foi executada. E aqui nós estamos falando da etapa 4, que é do Igarapé-Guanabara. Tá joia?
Tá, o primeiro assunto que eu vou falar é macrodrenagem, tá? E a primeira coisa que eu queria fazer para vocês é explicar o que é esse termo, tá? O que significa macrodrenagem. Quando a gente fala de drenagem de água de chuva, do sistema de drenagem de águas pluviais, tá? A gente tem basicamente duas formas de separar esse sistema. A gente tem microdrenagem e a macrodrenagem. A microdrenagem, ela é um sistema totalmente artificial, tá? Ela não existe na natureza. Isso tudo se deve à ação humana, que é a parte que a gente coloca para drenar a água de chuva das ruas, tá? Então, são as sarjetas, bocas de lobo, poço de visita, as tubulações, tá? Então, basicamente, isso é o que a gente implanta quando a gente constrói uma rua, quando a gente implanta um sistema viário. Se a gente não tem essas obras, a gente não tem um sistema de microdrenagem. E claro que essas obras a gente aceita um certo risco de falha, tá? Diferente da macrodrenagem, que é o sistema natural de escoamento das águas. Então, a macrodrenagem ela existe independente se tem ação humana ou não, tá? Que são os igarapés, os rios, cursos d'águas naturais, tá? Os ribeirões, os córregos. Então, tudo isso é macrodrenagem. Ela existe independente da gente fazer alguma obra ou não, tá? E para esse sistema, a gente, então, tem que adotar um nível de segurança maior, que eu vou explicar para vocês por que a gente adota chuvas tão volumosas, por que a gente trabalha com inundações que, de repente, muitos de nós nunca vimos, mas não significa que não vai acontecer, tá? Bom, aqui é uma apresentação de como que a gente fez esse projeto, como foi o primeiro estudo. Então, essa é a parte inicial de estudo desses projetos, que é a parte de macrodrenagem. Primeiro que a gente faz é representar o rio, tá? Não só o rio, mas toda a área que escoa essa água para o igarapé, de toda a parte que capta essa água de chuva e concentra para o igarapé. Então, a gente faz o estudo hidrológico de toda essa bacia hidrográfica e depois faz o estudo hidráulico, tá? Que é o que está representado ali na figura da esquerda. E aí a gente usa alguns programas de computadores para ajudar, né, nesse cálculo matemático, nesse processamento matemático e para representar da forma mais real possível o que acontece na natureza. Então, a gente implanta, né, esses dados, a gente pega os dados de topografia da área de estudo, que é o que a gente está vendo lá na imagem da esquerda. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem ali um trecho mais escuro, que é o caminho, né, do Igarapé-Guanabara, que é a área de estudo, e ela começa ali no bairro Nova Vida, perto ali da Rua São Francisco, Rua Santa Maria, percorre ali a Rua Perpétuo Socorro, Rua Sol Poente, Rua Rio de Janeiro, Rua Margarida, tá? Cláudio Coutinho, e vai terminar lá na Rua Araguaia, no bairro Rio Verde, tá? Esse caminho que eu falei é o sentido de escoamento das águas, tá? Depois que a gente tem tudo isso implantado no computador, que a gente fez todas as simulações que a gente precisava, a gente gera esse dado aqui da imagem da direita, que a gente chama de mancha de inundação, tá? Isso daí representa o que aconteceria se tivesse uma chuva intensa e que fosse aí tão intensa, né, que a gente decidiu para escopo de projeto, o que aconteceria se acontecesse essa chuva, tá? Falando um pouco em termos técnicos, isso é uma mancha de inundação do prognóstico para um período de retorno de 50 anos. O que significa todos esses termos, né? Nós temos diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico é o que acontece hoje, tá? O que aconteceria se essa chuva ocorresse hoje na nossa área de estudo. O prognóstico é uma situação futura, a gente simula uma situação futura de uso do solo, de toda essa área de captação da chuva, ou seja, é a situação hoje com mais algumas impermeabilizações, alguns lotes que hoje são permeáveis, algumas áreas que são permeáveis, se elas fossem edificadas, se elas fossem impermeabilizadas, o que aconteceria se não tivesse nenhuma obra e acontecesse essa chuva com um período de retorno de 50 anos, tá? Período de retorno, é um termo que a gente adota para dizer a probabilidade de uma chuva acontecer pelo menos uma vez a cada 50 anos. Então, quando a gente está falando dessa mancha, é a probabilidade dela acontecer uma vez em 50 anos. É uma probabilidade baixa, tá? Mas ela pode acontecer. Isso significa que dentro de 50 anos, ela em média, pode acontecer uma vez, tá? Em 100 anos, 2 vezes. A gente não consegue dizer quando vai acontecer.
se ela vai acontecer daqui 50 anos, em 2030 ou ano que vem. A gente consegue dizer que tem uma probabilidade dela ocorrer. Então, vocês podem ver aí pela mancha de inundação, que não é um evento qualquer, né? Não acontece todo ano, mas ele pode acontecer, tá? Queria falar também aqui sobre esse gráfico, né? O azul mais escuro é onde tem mais profundidade de nível de água, então ele se concentra ali no caminho do rio, e as áreas mais clarinhas é onde tem lâminas baixas de água, tá? Isso daí representa bastante a configuração da calha do igarapé, que ela é uma calha bastante rasa, né? Então, por isso que quando tem uma chuva intensa, a profundidade nem sempre ela é muito grande, mas ela espraia, ela ocupa muita área, né? Ela ocupa muitas áreas do entorno, por isso que ela avança tanto para várias residências que estão ali no local. Então, quando vocês olham essa mancha, pode ser que a primeira ideia que vem à cabeça é que nunca viu essa mancha, nunca aconteceu. Mas, como eu disse, é uma situação de uso futuro do solo da região e também uma chuva que tem uma probabilidade baixa de ocorrência. Tá? Bom, o que a gente também observou nesses estudos? São dois fatores muito importantes que, nessas áreas de inundação, tem muita ocupação, tá? Tem muitas edificações hoje que estão situadas, né, dentro dessa mancha de inundação. E um outro fator importante é que as travessias, ou como a gente diz, as pontes, né, as ruas que passam perpendicular, passam por cima do igarapé, eles não têm dimensões suficientes para dar vazão para essa água. Por isso também que acaba causando inundação. Então, se vocês olharem as manchas ali, sempre perto das ruas, é onde tem uma área maior de alagamento, tá? Depois que a gente fez essa análise, esse estudo, que a gente entendeu o que estavam causando, né, essas inundações, a gente propôs, então, soluções. E aí, dentro das soluções que a gente estudou, a gente viu a melhor configuração, em termos econômico e ambiental, o que seria necessário para solucionar o problema. Então, a gente tem aqui a proposta de um canal em gabião, que é esse formato aqui, que está na figura à direita, tá? É um canal retangular em gabião, canal aberto. E, basicamente, o gabião, para quem não conhece, ele é uma estrutura de arame, tá? Como se fosse uma caixa de arame, que a gente preenche com pedra. Tá? Então, ele fica aqui com essa aparência no final. Tem várias obras aqui na cidade que tem essa estrutura. Ali mesmo no parque, eu vi que tem o gabião. Tá? Mas, assim, obra exatamente de canal, não existe uma obra completa inteira de ponta a ponta de canal em gabião, tá? Ali, não sei se vocês vão conseguir ver, mas na foto da esquerda tem ali um desenho de como é o terreno natural hoje. E então o que a gente está fazendo é escavar, aprofundando esse canal, tá? Então a gente vai rebaixar o nível dele para ele ficar todo contido dentro desse caixote, dentro do canal, tá? Só que para resolver esse problema a gente tem alguns impactos, né? Então, para fazer essa obra, a gente não consegue simplesmente ir lá e colocar esses caixotes, a gente tem que construir isso. Então, a gente tem que escavar umas áreas do entorno para conseguir ir montando esses caixotes que tem esse formato de escadinho ali, tá? Aqui a gente só vê no final, a gente só vê o final dele, que tem mais ou menos 1 metro de dimensão, mas embaixo ele é bem amplo, às vezes pode chegar até ter 3 metros. Isso aí é para garantir que o muro não vai tombar, tá? Depois, no final, vai ter o reaterro de toda essa área, a gente vai cobrir com solo e vai ficar ali no nível do topo do canal. Então, essas áreas que hoje estão ocupadas, né, onde tem edificação, para a execução das obras, a gente vai ter que tirar essas edificações para conseguir fazer a obra e depois vir com esse reaterro, colocando essa terra de volta, e depois fazer a construção do parque linear, fazer a construção da ciclovia, de todo o projeto urbanístico que está sendo pensado aqui para essa área de estudo. Tá? Bom, aqui mais alguns dados sobre essas pontes, sobre as travessias que eu tinha comentado. Nesse trecho total, a gente tem mais ou menos não, a gente tem 12 pontes que foram estudadas, tá? Sendo que uma é a Rua Araguaia e ela já está fora da área de estudo nossa. Então, nós temos aí 11 travessias estudadas. Dessas 11, só 2 têm dimensões adequadas para ficar do jeito que está. Todas as outras vão ter que ser substituídas, tá? Só que uma delas, uma é a ponte da Perpétuo Socorro, que ela é uma ponte mesmo, então a gente só vai adequar algumas coisas, aumentar o vão ali para manter a ponte. E uma outra, que é a Mané Garrincha, ela tem
a seção adequada, mas como ela estrangula muito o canal, ela vai gerar inundação nas áreas que estão para trás, nas áreas a montante, tá? Então, não necessariamente a água vai passar por cima da rua, mas ela eleva muito o nível da água. Então, para a gente deixar o nível do canal certinho, ficar o nível de água certinho, não ter problema em áreas que estão atrás da ponte, essa ponte ela vai ser trocada só para deixar o nível de água ali certinho dentro do canal, não ter nenhum problema de transbordamento, tá? Então, no fim, vão ter aí 10 travessias, 10 pontes substituídas. Aqui na foto da direita é só para mostrar como que vai ficar depois de pronto. Então, tem o canal em gabião, né, que são aquelas pedras que estão chegando, e depois vão ter aquelas galerias retangulares, que a gente chama de aduela. A gente não está projetando nenhuma ponte exatamente, tá, porque a gente consegue viabilizar as obras por meio dessas estruturas que têm um custo muito menor. Então, a gente consegue viabilizar um número maior aí de obras, né, num preço que a gente entende que seja adequado e que consiga resolver o problema. E, por último, a gente tem aqui uma imagem de como vai ficar depois de pronto, né? Depois que a gente tiver a obra do canal construída, a gente vai ter o rio ali, o Igarapé, contido ali no canal onde a gente tiver feito o projeto. Aqui, a gente ainda não tem os desenhos, as imagens do projeto urbanístico. Isso vai vir aqui agora na próxima apresentação, tá? Que a gente vai poder ver como é que vai ficar toda essa obra completa, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar do urbanismo e do paisagismo para ilustrar, mostrar algumas figuras para vocês poderem ver como que vai ficar depois de pronto. Primeiro trecho que a gente vai apresentar, ele começa lá na Rua Araguaia e vai até a Rua Sol Poente. Então a gente tem algumas imagens aqui que é para mostrar como que vai ficar. E aqui a gente tem no meio aqui o canal, né, o Igarapé Guanabara. Dá para ver aí o projeto do canal, né, esses canais com pedras que nós comentamos. Depois nós temos o guarda-corpo, que são essas jardineiras ou floreiras, que vão servir como elemento paisagístico e também para proteção, né, de quem estiver passando na ciclovia ou correndo pela pista de Cooper. Então, a gente também vê, vão ter ciclovias de fora a fora, tá, de toda a extensão do parque, vão ter 3 quilômetros de pista de Cooper e também áreas aí de lazer, né? Tem os parquinhos, são 9 parquinhos, se não me engano. Tem os bancos também, né? Que são a proposta para o pessoal também poder desfrutar, ficar contemplando, né? E também ali no fundo dá para ver os muros que são o limite do parque linear, tá? Que são os fundos de lote. Então, esse parque ele vai ficar localizado entre o canal e esses fundos de lote. Ele vai servir justamente para revitalização da área de proteção permanente do rio, que por lei, né, uma lei federal, inclusive, ela nunca deve ser ocupada, e ela vai garantir que realmente esse uso seja feito para fins públicos, para uso urbano, né? Vai ter um caráter paisagístico, urbanístico, e não aí para construir, colocar edificações mais, tá bom? Aqui tem um outro exemplo de um parquinho. Também tem aí previsto, o pessoal elaborou umas áreas de lazer com mesas de jogos, tá? São 4 áreas previstas ao longo de todo o Igarapé. E aqui tem um elemento, talvez um dos mais importantes, como o pessoal comentou, que é o centro comercial, tá? Que é aquela edificação que está à esquerda, porém a gente está vendo aqui no sentido contrário do rio, tá? Esse centro comercial ele vai ficar localizado na margem direita do rio, tá? Nós temos algumas outras imagens para vocês poderem ver. Agora sim está no sentido correto, tá? Então o rio está caminhando nesse sentido de cá e o centro comercial está na margem direita. Ele vai ser construído entre as ruas Sol Poente e Rua Rio de Janeiro e vai ter unidades para alocar os comerciantes que forem removidos das áreas de execução das obras, tá? E esse local foi muito bem planejado aí com o pessoal de urbanismo, com o pessoal do PROSAP, que é a área que tem vocação para o comércio. Então, a ideia é preservar as características do local, né, de comércio. Nessa vista aqui, a gente consegue ver um dos sistemas viários, uma das ruas que estão sendo propostas, tá? Nesse trecho, tem muito pouco trecho de rua nova, basicamente alguns acessos, e essa rua aí, que vai dar acesso
para o centro comercial, porque o acesso para o centro comercial vai ser nessa rua que está de frente para o Igarapé Guanabara, tá? Não vai ter acesso pelo fundo, pela rua de cima, porque a outra parte é fundo de lote. E aqui uma vista de frente de como vai ser o centro comercial. Boa noite. O centro comercial, então, como o Alessandro já comentou, ele vai ter 20 unidades comerciais e mais unidades também para fins alimentícios, que seriam lanchonetes, que é o que a gente consegue ver aqui também nessa imagem de frente aí do centro comercial. Trecho 2, ela vai da rua Perpétuo Socorro até da rua Rio de Janeiro até a Perpétuo Socorro. Tá? Aqui a gente tem mais alguns exemplos de como vai ser esse trecho urbanístico, né? Então, aqui a gente tem as academias ao ar livre, estão previstas aí 11 academias desse tipo, né? São aquelas academias abertas, né, para poder fazer os exercícios. Essa área de passeio vai ser toda construída em bloquete, que também garante a permeabilidade do solo, né, para a gente não impermeabilizar a área do entorno do Igarapé. Aqui também algumas fotos aí das áreas de lazer. Aqui vale a pena comentar também do projeto de paisagismo que foi elaborado. Então, estão previstas aí espécies nativas da região, arbóreas aí também, justamente para trazer aí um conforto térmico, como pode ser visto nessa imagem, para os bancos que vão ser colocados nos espaços de convivência, nos espaços de lazer da população. Essa imagem aqui tem um ponto interessante, que o pessoal previu alguns acessos para pedestres entre o trecho, como é um trecho muito distante entre vias, para não ter que ficar um acesso muito distante para o parque, foi previsto alguns acessos em escadas, que vai ter conexão com a Rua São João. Então, esses espaços, eles hoje têm lotes vazios, então foram previstos aí o acesso para pedestres até o parque, tá? Para diminuir a distância de percurso. E a última parte é o trecho 4 e 5, que vai da Rua Nossa Senhora, Perpétuo Socorro, até ali à altura da Rua São Francisco, Santa Maria, tá? Que é o início do trecho do canal. Bom, aqui são as figuras similares às outras, né? A gente consegue ver aí o lado mais urbanístico, tá? A questão dos muros ali, de novo, tá? Dos fundos de lote, as áreas de lazer. Nessa imagem aqui tem um ponto interessante, que em todos os acessos aí com escada tem aí a questão de acessibilidade, né? A rampa para garantir a acessibilidade a todos. E acho que essa última imagem é uma ilustração similar às outras, tá? Acho que a última imagem é essa. Então, a gente já falou agora desses projetos maiores, né? Que foram aí o coração, né, de todos os projetos envolvidos, que é a macrodrenagem e urbanismo, e agora tem a parte que a gente vai falar dos impactos, né, que todas essas obras vão causar. Né? Então, como a gente sempre sabe, as obras sempre têm um ônus e o bônus. Né? E aí agora a gente vai falar dessa parte da questão de desapropriação e reassentamento. E para fazer essa análise, o pessoal pegou aquela mancha de inundação que eu mostrei no começo. Eles avaliaram quais os imóveis que estavam sendo impactados pelas inundações, tá? Eles foram demarcando, mapeando as áreas de comércio, as áreas edificadas, onde são lotes e não estão edificados, e foram contabilizando para fazer esse estudo aí das áreas de reassentamento. Depois aqui, por fim, a gente conseguiu, o pessoal fez o levantamento, chegou num total de 100 imóveis totalmente afetados, 76 imóveis parcialmente afetados, totalizando aí em torno de 176 imóveis com algum tipo de afetação, seja pela questão da área de inundação, seja realmente aí pela necessidade do projeto urbanístico. Boa noite. Só complementar e apresentar o Alessandro e a Andréia, que não se apresentaram, que eles são do consórcio, né, que está projetando os projetos, né, para a área toda
do Igarapé, Guanabara, Ilha do Coco e Chácaras. E já me apresentando, eu sou Fernanda, arquiteta, e componho a equipe do PROSAP. E, complementando a apresentação deles, falar sobre a questão da estimativa, né? Essa é uma estimativa social, né? E, de acordo com a obra, a implantação da obra, ela pode ser mais ou menos. Porém, eu queria garantir a vocês que a gente sempre tenta reduzir o máximo para não impactar a comunidade, tá? Quanto menor o número, melhor para a gente, né? E hoje essa consulta pública ela vem trazer para vocês o que de melhor nós temos de solução para o trecho do Guanabara, né? É para vocês conhecerem, tirarem as dúvidas, se sentir participativo de fato, né? Se tem alguma peculiaridade dentro da área de vocês, que ela seja apresentada, né? Para que a gente possa mitigar esses problemas já de antemão no projeto. Complementar também, né, que o Guanabara ele é bem diferenciado do que nós temos hoje no Ilha do Coco, né? A tipologia da macrodrenagem do canal vai ser bem diferente. E tendo a viabilidade, né, de um parque que vai contemplar o fundo de lotes do que já existe hoje, né, e a gente vem trazer sempre o mesmo escopo de urbanização, áreas de convivência, playground, né, onde couber. Como bem o Alessandro falou, a gente tem acessos a essa área. Nós não temos muito viário. Por quê? Porque a gente não tem área para isso. Se a gente jogar um viário, a gente vai estar desapropriando um número maior de pessoas, né? E a gente priorizou ciclovias e passeios e áreas de convivência, para que a própria comunidade usufrua da infraestrutura que vai ser implantada. E a região dos comércios, vale ressaltar que ela foi pensada com muito carinho, foi para a questão da Baixada Fluminense, tá? São 20 lotes, né, 20 unidades comerciais para atender àquela demanda, porque a gente já sabe que tem uma característica histórica diante da cidade toda, né? Todo mundo procura os serviços de lá, e para que a gente não perca essa característica econômica dentro da Baixada Fluminense, a gente achou um meio de colocar os centros comerciais bem próximo, para que as pessoas que vão ser afetadas possam voltar para o seu lugar, né, de origem. Agora, a gente vai passar aqui para o Carlos, para o nosso engenheiro sanitarista. Ele vai dar uma explanada sobre a questão do esgotamento sanitário, de infraestrutura que vai compor o projeto, né, que acontece de maneira indireta, né? Boa noite, gente. Meu nome é Carlos, como ela falou, né, eu componho aí a equipe do PROSAP, sou engenheiro sanitarista, tá? E além do projeto de microdrenagem, macrodrenagem e a urbanização, nós teremos o projeto de esgotamento sanitário, né? Nós vamos implantar a rede de esgoto, tá? E essas redes vão direcionar o esgoto coletado das residências para a unidade de tratamento, né? Para a estação de tratamento de esgoto, que ela vai ser implantada onde hoje se encontra a lagoa da ET Rio Verde, né? Ela vai ser desativada e lá vai ser feito um polo de tratamento, tá? E vai trazer um benefício considerável para o Igarapé Guanabara, né? Hoje, se é lançado esgoto in natura no Igarapé, ele não vai ser mais lançado, né? Ele vai ser coletado, vai para a estação de tratamento e vai passar pelas etapas de tratamento. Após esse tratamento, ele vai ser lançado no rio Parauapebas através de um emissário, através de uma tubulação que dá em torno de 2.300 metros até o Igarapé, até o rio Parauapebas. Então, esse tratamento, esse efluente, ele vai sair em condições ambientais para ser lançado, né? Trazendo benefício, obra de saneamento, trazendo um benefício para a população
de influência do projeto, tá? Nessa etapa. Essa representa uma subbacia do nosso projeto. O projeto de esgotamento da bacia do Igarapé, Ilha do Coco, ele é composto por 20 subbacias, tá? E essa é uma subbacia contemplada no projeto. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Boa noite. Chegou o momento que eu acho que muitos estão esperando a hora de fazer as perguntas. Alguém aí tem alguma pergunta para fazer? Levanta a mão, por gentileza. Show. Então, peraí, vamos explicar a dinâmica, tá bom? Quem não quiser fazer a pergunta aqui no microfone, pode procurar duas moças aqui do Prozap, gente boa. Vocês podem procurá-las e anotar a pergunta no papel, tá bom? Para quem não quiser fazer a pergunta no microfone. A pergunta no microfone vai ser da seguinte forma: nós vamos fazer rodadas de 4 perguntas. Então, nós temos ali a Edileuza, levanta a mão para mim, Edileuza, por gentileza. E nós temos o Marcos aqui desse lado, que vai ficar aí perto de vocês também, para poder disponibilizar o microfone para quem for fazer as perguntas. As perguntas vão ser respondidas pela equipe técnica do Prozap e também pela empresa que representa aqui o consórcio que vai executar os serviços. Já é isso? Ok? Então, nós já temos aqui o primeiro entrevistado. Vamos fazer 4 perguntas, cada pessoa faz uma pergunta, e aí a gente passa para quem vai responder, beleza? Podemos conversar com o senhor. Eu quero saber se o pessoal aqui desse condomínio, próximo aqui a esse rio, se vai ser indenizado. Como vai ser essa indenização para quem mora de aluguel? Como é o seu nome? Valdinei. Certo. A pergunta é como vai ser a indenização para quem mora de aluguel? Isso. Quem não é dono do imóvel. Isso. Valdinei, né? Quem vai responder? Eulália. Eulália vai te responder já já. Tem mais alguém para fazer pergunta? Ali do lado de lá, Edileuza, a gente vai fazendo alternando, tá bom? De um lado e de outro. Esse senhor de verde aqui. Isso. Eu só quero perguntar, mesmo eu perguntei para as meninas ali sobre lá no minério, a questão de igreja, e vai ser 100% afetados. Se vai ter um remanejamento para uma locação dentro da área, ou se é só a indenização, e como ficaria a assistência dos irmãos que moram no entorno da região. Perfeito, pastor. Obrigada. Temos 2 perguntas relacionadas à indenização. E aí nós vamos convidar aqui a Eulália Almeida, que é subcoordenadora de serviços de ações sociais do Prozap, para poder explicar para a gente essas 2 perguntas. A primeira pergunta dele, se quem mora de aluguel vai ser indenizado em relação às igrejas. Boa noite a todos e a todas. Me apresentando, eu sou Eulália, assistente social, estou subcoordenadora de ações sociais. A pergunta foi do Valdinei. Valdinei, quem mora de aluguel não será indenizado. A indenização é para quem é proprietário do imóvel. Tá? Nós estamos fazendo todo um levantamento, já iniciou o levantamento socioeconômico das famílias, e as tratativas vão ser individualmente com cada família. A gente faz o levantamento, a gente tem o diagnóstico socioeconômico dessas famílias, tem uma equipe social de engenharia, de desapropriação, a equipe jurídica, uma equipe multidisciplinar que a gente senta, a equipe ambiental também. Então, a tratativa é feita em equipe, por família. Nós vamos ter uma outra reunião futuramente, que é sobre o PER, que é o Plano Específico de Reassentamento, que é uma modalidade, que é um documento que vai para o BID, ele fica na página do BID. Nós vamos chamar individualmente todos os afetados, ninguém sairá da área de forma assim, expulsando, não, sabe? Tem todo um tratamento para as famílias que moram na área, tá? O plano específico de reassentamento. Então, nós vamos dar soluções para cada família, sendo que quem mora de aluguel não tem como receber indenização, né? Porque o imóvel tem um dono, então é aquele dono que receberá a indenização ou desapropriação. Oi, sim, como eu te falei, a gente vai ter todo a tratativa individual,
realmente, a Baixada Fluminense, como é conhecida, é uma área consolidada de comércio. A gente vai ter uma tratativa diferenciada, porque lá, como é uma área consolidada, quando se pensa em consertar um ventilador, nos remetemos à Baixada Fluminense. Quando uma máquina de lavar para consertar, onde nós vamos? Na Baixada Fluminense. Então, nós não podemos tirar esse ponto comercial de lá. Então, também é uma outra tratativa individual com aquela comunidade. Perfeito. Agora a resposta do pastor sobre as igrejas. Pastor, sobre as igrejas também é a mesma coisa. Nós vamos fazer o levantamento, nós vamos conversar com você, ver a questão da documentação que você tem, se lá tem título, se é só documento de compra e venda. Teremos solução para todas as pessoas que estão no entorno. Obrigada. Perfeito, obrigada. Vamos para mais perguntas. Olá, boa noite. Boa noite. Queria tirar uma dúvida, por acaso, chegar a atingir minha casa, aí vai ser a indenização, né? Sua pergunta é, se for atingir a sua casa, se ela vai ser indenizada. Isso, meu lote. Certo. Como é o seu nome? Marinaldo. Só um instante, Marinaldo, que já vem a sua resposta. Mais alguma pergunta para a gente aproveitar a rodada? Pois não, vamos lá, seu Aldo. Lhe entrevistei. Boa noite a todos. A questão de indenização, chegou o dia de indenizar. Vai ter algum aluguel social para desapropriar a área, ou não vai ter, ou vai indenizar, já vai pagar e a pessoa sai? Boa pergunta. Tem muita gente com dúvidas sobre essas questões da indenização, não é isso? Só um instante, seu Aldo, que a gente vai fazer. Vamos para mais uma pergunta e a gente responde tudo sobre indenização já. Boa noite. Eu tenho um condomínio e tenho um ponto, né? E o condomínio tem 2 apartamentos, vários quartos, tudo alugado. Como é que vai ficar a gente sair? Porque eu não quero morar em aluguel social, né? Eu quero Muito bem. E a última pergunta aqui dessa rodada. Boa noite, meu nome é Tarcísio de Souza Gondim. Eu tenho 2 casas nesse projeto aqui e eu queria saber, não dessa parte da Rio de Janeiro, da Sol Poente para Rio de Janeiro, porque vai ter a área comercial do pessoal aqui. Mas depois, qual é mais ou menos a largura que vocês vão atingir de um lado e outro? E quero saber também do Ilha do Coco, quando ali perto do supermercado Açaí, para cima ali eu tenho uma chácara, e se vai ter o projeto ali e quando? Perfeito, seu Tarcísio. Então, o senhor já aguarda a resposta. A equipe de engenharia, imagino que vai falar sobre o Tarcísio, e vamos falar sobre indenização, explicar de uma forma geral as questões de indenização. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo. O PROSAP tem uma comissão especial de avaliação com profissionais, com técnicos treinados e especializados nas melhores metodologias de avaliação que nós temos no país. Para eu dar uma explanação geral e de fácil entendimento, geralmente, via de regra, quando a gente encontra um imóvel, a gente define a tipologia, a metodologia construtiva, se foi de madeira, se foi de alvenaria, se é concreto armado. A gente faz um reorçamento de tudo que foi edificado naquele local. E, a partir desse reorçamento, a gente faz uma vistoria na casa, identifica as condições de uso daquele imóvel e qual o tipo de depreciação ou avaliação específica que ele vai sofrer. Então, cada caso é analisado em separado, em condições específicas. Então, a gente reúne toda a documentação relacionada àquele imóvel, falando em terreno, que fique muito claro, os terrenos que são legalizados, que possuem documentação específica, ou título, ou registro no cartório de registro de imóveis, esses serão avaliados como terreno, e se tiver algo edificado em cima do terreno, também será avaliado. Esses 2 valores são somados e compõem o valor da indenização.
Caso haja alguma ocupação diferenciada, com alguma tipologia diferenciada, aquela avaliação específica vai ser construída com a participação de vocês, inclusive, com as informações que são dadas, com o tipo de aterro que foi feito, com o tipo de fundação que foi executado. Então, a gente considera todos os sistemas construtivos para construir o valor da avaliação, que é o valor justo, que é o que a legislação federal nos obriga a fazer. Então, nós estamos realmente tratando de todos os pontos que são relacionados à avaliação para que se construa o valor da indenização. E aí nós temos a parte de reassentamento, né, quando as famílias, pelos cadastros socioeconômicos de cada um, vão ser direcionadas ou para a indenização ou para reassentamento nos programas habitacionais do PROSAP. Tá bom? Espero que tenha sido claro. Se ficou mais alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Obrigada, Marcelo. Antes de passar para as perguntas, deixa eu só ler algumas aqui que já foram contempladas na fala do Marcelo. Uma pergunta da Maria. Haverá indenização ainda esse ano? Marcelo já respondeu isso, né? Esse ano? Vamos lá, sobre prazo. A partir do momento que as famílias são identificadas, que a gente vai até vocês, solicita a documentação, existe um prazo processual entre a construção dessa documentação, a própria avaliação daquele bem e a apresentação desse valor. Então, corre um procedimento administrativo que, geralmente, para nós, do primeiro contato até o pagamento da indenização, dura em torno de 90 dias. Mas isso a partir da data que vocês forem procurados oficialmente para esse fim. Tá ok? Só vou complementar, que nós estamos num fluxo de trabalho. Hoje foi feito a consulta pública do projeto básico. Tá? Daqui a um tempo, a equipe social já está passando, inclusive na área de vocês, né? Já está fazendo a validação de cadastro, enfim. E vocês vão ser solicitados outra vez para outra consulta, que nessa consulta vão ser apresentadas as soluções específicas de reassentamento, de remanejamento, né? Toda essa parte, esse plano de trabalho vai ser apresentado numa outra consulta pública. Né? E isso faz parte do nosso processo também de construção, né, até chegar à obra. Nós estamos na fase de projeto. Depois que eu apresento para vocês o projeto básico, a gente segue para o projeto executivo, de fato. É o que vai me dar instrumentos para que eu possa licitar a obra. Então, dentro do nosso cronograma, a previsão para a licitação dessa obra está no segundo semestre deste ano. Né? E aí a gente conta que, durante esse segundo semestre, a gente vai fazer processo interno, processo administrativo, licitação. E que as nossas obras, dentro do trecho Guanabara, se considerem em 2024. E, dentro desse processo, nós vamos estar construindo o projeto específico, vamos estar recebendo vocês. O social, o escritório social fica ali, dentro do complexo CEMOB, né, e faz todo esse processo que o Marcelo falou. Né? Quando a gente faz essa consulta específica, cada solução, cada caso é um caso. Né? E aí dentro, cada um, não, como a Eulália mesmo já falou, ninguém vai sair lesado, abrupto, de qualquer forma. Até porque a obra só começa quando a área está desafetada. Obrigada, Fernanda. E aí eu vou ler mais algumas perguntas que também já foram contempladas nessas falas. E uma complementação importantíssima. Tá? Essas questões de datas, como a Fernanda falou, existe uma sequência de ações que a gente vai vencendo as etapas até chegar no momento da avaliação e, propriamente, indenização. Importante que vocês tenham a ciência de que vocês só saem do imóvel, de onde vocês residem, de onde vocês trabalham, depois que a solução for definida e que vocês estejam de acordo com ela. Tá? Então, se for indenização, vocês só saem depois que receberem o valor da indenização que foi acordado por vocês. Tá ok? Caso haja algum desacordo em relação à avaliação, ao que foi avaliado pela Comissão Especial de Avaliação, vocês podem contestar, vocês podem impugnar, vocês podem apresentar alguma informação que não foi considerada nessa primeira avaliação.
a gente vence toda a esfera administrativa, ou seja, toda a esfera do município, e caso haja um desacordo, a gente ainda pode construir um acordo judicial, onde, às vezes, as partes se apresentam as suas posições para chegar num acordo final e a solução definida, tá ok? Mas isso é toda uma etapa que vai sendo vencida ao longo do tempo. Perfeito, Marcelo, mais uma vez, obrigada. Então, vou ler algumas perguntas que já foram contempladas nas respostas. Logo em seguida, eu já passo o microfone para vocês. Raimundo, quando vai começar a obra? Já foi explicado aqui, previsão para 2024. Francisco, prazo para o início das obras na Rua Perpétuo Socorro. Mesma coisa, previsão para quando? 2024, muito bem. Francisco de Assis, quero saber quando vai começar a retirada das famílias e como vai ser a indenização e como vai ser avaliada. O Marcelo também já explicou todos esses pontos. E o Rafael Correia perguntou sobre a indenização é avaliada de acordo com a estrutura dos imóveis e se o valor for baixo, vão dar casas? Então, o Marcelo também explicou sobre isso. E também nós temos no site do Prozap todas essas informações em vídeo, em texto, que vocês podem acessar. Vamos passar, então, a oportunidade aqui para o microfone com a Edileuza e depois aqui para o... Vamos responder mais perguntas. Vamos continuar respondendo, tá bom? Eu queria saber, porque eu tenho um society aqui na Rio de Janeiro, né? Ele é arrendado, foi arrendado por 10 anos. Quem construiu foi meu inquilino que construiu. E foi aterrado, eu aterrei, o meio ambiente foi lá, me multou e eu paguei a multa, tá? Paguei a multa e falta 2 anos ainda para vencer o contrato, né? Então, o terreno é meu, ele construiu, mas no contrato, quando vencer, fica tudo para mim. Eu quero saber como que vai ficar, se vocês for passar antes de vencer. Falta 2 anos para vencer. Certo. Como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é Maria Francisca. Só para entender, a senhora tem um imóvel que tem uma quadra society nela, que vai ficar em 2 anos em obras e aí depois vai ser sua. Pronto, a Eulália vai responder para a senhora, né? Mas a gente quer reforçar também que nós temos o escritório social, que essas questões individuais vocês podem estar comparecendo com a gente para poder tratar de cada uma delas. Como é seu nome? Dona Maria, essa sua área, como a gente falou, vai ser avaliada. Se ela for atingida diretamente, vai haver a indenização, no seu caso, para você. Tá? A negociação é feita com o proprietário, diretamente. O inquilino, nós não fazemos negociação com inquilinos. Tá? No caso, será você, tá bom? Obrigada, Eulália. Próxima. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Josenaldo. A pergunta é sobre os comerciantes que estão atuando aí na Baixada Fluminense, né, durante esse período das obras. Já foi falado que vão ser indenizados, tá, o dono do imóvel. A preocupação serão imóveis que serão atingidos diretamente, outros imóveis serão atingidos indiretamente. O comércio em si, ele será atingido. De uma forma ou de outra, ele vai ser atingido até a duração das obras. Qual que é o plano do Prozap em relação a essas famílias que têm as suas empresas ali, que eles vão ficar parados durante todo esse tempo, até a conclusão da obra, para poder ser remanejado para o mercado que estão fazendo, e qual que será o plano também para os outros comerciantes que serão atingidos, né, com o início das obras, os seus comércios não terão os mesmos fluxos normal. Então, qual seria o plano do Prozap a respeito desses comerciantes, desses empresários? Perfeito. Sobre a questão do centro comercial, né, o foco para os empresários, vamos só ouvir mais uma pergunta para a gente poder fechar esse ciclo. Depois a gente recomeça. Esse senhor aqui depois, tá? Pode ir. Queria ter uma dúvida, assim, que eu tive informação, né, que você chega e negocia com a pessoa. Aí, se a pessoa não aceitar a proposta que vocês dão, aí vocês não tem mais acordo. Aí já vai fazer o serviço do jeito do outro. É só essa dúvida. Ficou claro essa pergunta para vocês? Só pode repetir, porque não ficou claro a pergunta. É que eu tive informação, assim, você chega a negociar comigo o valor lá do meu imóvel. Aí, se por acaso eu não agradar do valor que vocês me ofereceu,
Aí vocês não... o que vocês deu, né? Não tem mais negociação com vocês. O Marcelo falou sobre isso, né? Pode falar mais uma vez. Vamos só... Que aí vocês vão, se a pessoa querer, bem. Se não quiser o valor que vocês dão, vai fazer o serviço do mesmo jeito. Certo, ele vai retomar já a sua resposta. A Eulália vai falar do centro comercial. Vamos só fechar aqui com essa pergunta do senhor aqui, Marcos, que está pedindo. Isso. A gente fecha esses três. A Eulália vai falar sobre o centro comercial e o Marcelo vai falar sobre a questão da questão que o senhor falou. E agora, próxima pergunta. Boa noite. A minha pergunta, onde é que eu levo a documentação para fazer a avaliação do projeto lá, do ocupamento que eu tenho na área? Perfeito. Marcelo responde essas duas últimas. A primeira, quem vai responder sobre o centro comercial? Sobre a questão do centro comercial, nós temos uma extensão do Igarapé Guanabara, que é bastante grande. O que nós fizemos, nós estamos fazendo todo o levantamento, todo o estudo, a equipe já está na rua, fazendo esse levantamento, para o plano específico de reassentamento, cada caso é um caso. A gente vai analisar de forma individual a situação de cada família. Como eu falei, a Baixada Fluminense ela tem um outro olhar. Por quê? Porque já é um espaço comercial consolidado. Então, a proposta da Baixada Fluminense é que saiam provisoriamente e depois eles voltem para um espaço lá próximo, que a gente chama solo criado. Nós estamos ainda na primeira fase, dizendo o que vai acontecer. Vão passar na casa de vocês, a equipe já está na rua, nós temos uma equipe toda identificada, que vai conversar, vai fazer o levantamento socioeconômico. Eu preciso saber se o imóvel é seu, se você paga aluguel, se você mora, se é misto. Então, todas essas informações estão no nosso cadastro socioeconômico. A partir daí, nós vamos fazer todo o diagnóstico, vamos conversar com você. Como eu falei, nós não vamos pagar indenização para inquilino, não vamos... a conversa é feita individualmente. Tem alguns comércios que ficam em uma outra área, que forem misto, se for em família que está em situação de vulnerabilidade, se ele só tem aquele imóvel, serão reassentados. Nós temos um projeto de reassentamento para famílias. Então, eu entendi agora que a Alessandra, caso a obra comece antes, aí será garantido um aluguel social. Nós estamos ainda em estudo com a equipe jurídica, porque eu não posso definir o aluguel social. É uma outra modalidade de solução que chama-se... É como se fosse um aluguel temporário. Tá? Então, como falamos, cada caso vai ser analisado. Nós estamos na primeira fase ainda, porque, de repente, você diz assim, ali naquela área não dá para ser construído aquele tipo de imóvel. E aí a gente está conversando para construir esse processo, já preparando vocês para que vai haver impacto, porque a gente sabe, só em 2024, tá? Que vocês não vão sair este ano ainda, como falou a obra, só para 2024. Durante a execução da obra, nós vamos pagar um aluguel social para os... O que acontece? A gente que é comerciante, a gente tem uma renda fixa fixa e variável que a gente tira durante o mês. Não é a questão de aluguel, é a questão da renda que a gente tem, como é que vai ser afetada, porque a obra ela não se faz no estalo de dedo. Ela vai demorar um certo tempo, e o que a gente que vai ser afetado durante esse tempo da obra, o que a gente vai ganhar? Como é que a gente vai ficar? Não é só a questão de, não, vou pagar um aluguel para você morar. Não é morar, é a nossa renda. É o que a gente faz ali diariamente. Como vai ficar? No caso, o aluguel seria para o comércio. Por isso que eu disse que vai ser diferenciado. Nós estamos ainda em estudo com o setor jurídico para que seja um aluguel diferenciado. Existe a proposta de que...
Sim, então a proposta é essa, como eu falei, nós estamos estudando, o setor jurídico, ele já está fazendo, então vamos tentar fazer para que você monte o seu comércio em outro espaço, temporariamente, de preferência na Redondeza. A gente está fazendo todo esse estudo, tá bom? A Thaís vai falar um pouquinho sobre a questão da obra, do comércio, tá bom? Boa noite a todos, eu sou Thaís, subcoordenadora de infraestrutura. Só para explanar e dar uma acalmada para vocês, a gente está na primeira apresentação desse projeto, certo? Do projeto básico dessa área. Muitas coisas ainda precisam ser planejadas até que a obra se efetive. Como a Eulália falou, a equipe está em campo fazendo um levantamento social, identificando cada caso, identificando cada situação, para que a gente possa trabalhar com cada família, com cada morador e com cada proprietário de forma individualizada. O que acontece? Nos comércios, eu entendo a sua preocupação e pode ser algo que a gente... E pode ser algo que a gente até adapte na questão do desenvolvimento das obras, porque como o centro comercial ele não vai ficar... todo em cima dos comércios que existem hoje. Ele vai ficar em alguns fundos de lote entre a Rua Rio de Janeiro e a Sol Poente. Então, a gente pode ir organizando a dinâmica de obras para que a gente vá desenvolvendo alguns comércios, fazendo algumas relocações antes de tirar todo mundo, entendeu? Não é a nossa intenção deixar todo mundo sem de fato, igual você falou, né? Sem o comércio, sem a renda. Então, cada caso vai ser analisado. A gente está na primeira apresentação e tudo vai ser estudado para tentar organizar isso, organizar a dinâmica de obra de forma que afete ao mínimo vocês, entendeu? Que permita ir relocando alguns comércios, talvez, paulatinamente. Então, tudo isso a gente vai discutindo com os moradores, com a nossa equipe, até que a licitação se desenvolva. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai tentar reduzir ao máximo essas afetações. Seja, como a Eulália falou, com a relocação desses comércios, seja com essa dinâmica de obras auxiliando a redução dos impactos, tá bom? Então, isso são coisas, é importante a sua pergunta, é importante levantar esse questionamento para que a gente já vá se organizando para mitigar esses impactos, tá ok? Obrigada, Thaís. A gente passa para o Marcelo para responder aqueles 2 questionamentos e depois a gente volta com as perguntas. Vamos lá, pessoal. O importante é que vocês fixem um conceito básico. Essa obra é uma obra de utilidade pública, tá? Então, a gente tem um ponto de vista coletivo, ou seja, é uma melhoria do espaço urbano, do meio ambiente, em todo o entorno da área que vocês vivem atualmente. Então, é uma melhoria coletiva. Mas, para a gente chegar lá, a gente tem que passar pelas soluções individuais. Em cada situação que envolva indenização, vocês vão para uma reunião, essa reunião tem uma ata, a gente faz toda a apresentação da avaliação, a gente dá a oportunidade para a família, para o expropriado, interessado naquela situação, expor as suas situações, o que ele gastou, como ele investiu naquele imóvel. A gente abre essa discussão. Se a gente entender tecnicamente que faltou algum item para ser avaliado, a gente volta essa avaliação, a gente revisa o valor, olhando para todos os itens, até que todos os sistemas construtivos, tudo que foi investido naquele imóvel, seja contemplado na avaliação. Tá? Mas vamos supor que, mesmo assim, a família, o expropriado, não fique satisfeito com o valor desse laudo de avaliação da comissão especial. Se a gente vencer todas as etapas, porque a gente tem que olhar para o erário público, a gente faz a avaliação justa de uma forma que a família não saia prejudicada, mas que também o erário público não seja afetado. Então, a gente encontra esse ponto de equilíbrio para definir esse justo valor. E falo para vocês, na primeira etapa, por exemplo, a gente chegou a um acordo administrativo de mais de 90% dos casos. Então, um ou outro caso a gente teve que tratar judicialmente, que assim, é um direito de todos a discordância, mas caso vá para a esfera judicial, isso pode demorar, pode atrasar a obra, inclusive. É um ponto importante. Às vezes, uma ação individual
de um não aceite pode gerar atraso na obra, porque aí vai envolver o processo judicial com um perito para fazer uma nova avaliação. E falo para vocês, às vezes vai para a esfera judicial e vocês se surpreendem até com um valor menor do que foi avaliado pela Comissão Especial de Avaliação. Então, gera atraso, existe esse risco. Então, o ideal é que a gente vença todas as etapas na esfera administrativa, assinou o termo de acordo, tempos depois vocês já recebem a indenização. Mas até chegar lá, todas as tratativas serão feitas de forma individualizada para cada caso. Essas reuniões que eu falei são para cada uma das famílias, com equipe social, ambiental, jurídica, técnica, todos os envolvidos estão dentro dessa sala para poder explanar tudo para vocês. E mesmo assim, se ficar dúvida, a gente ainda abre espaço para uma nova reunião. Tá bom? Agora, tenham a consciência sobre os atrasos em relação aos processos judiciais. É muito importante. E lembre-se, nós estamos buscando o justo valor. Então, se há boa vontade e entendimento de ambas as partes, a gente com certeza vai chegar no valor justo. Tá bom? Boa noite, espero ter respondido. Boa noite, Marcelo. Antes da gente passar a segunda rodada de perguntas, a gente quer informar que nós temos mais 15 minutos para encerrar, porque tem muita gente que já está precisando ir embora, né? Vocês estão vendo que o auditório já está esvaziando. A gente tem mais algumas perguntas que são muito semelhantes aqui. E aí eu vou ler algumas delas aqui e, em seguida, a gente passa para mais uma rodada de perguntas no microfone. O João Batista, da Padre Cícero, perguntou quantos metros da beira do Igarapé para a extensão da área? E os que moram alugados, o que vai acontecer? Essa parte dos alugados já foi explicado, né? Agora, quantos metros de beira do Igarapé? Vou pedir para o pessoal da engenharia para poder falar. E a Rua São João, fundo de lote, o lote será integral ou parcial? Bom, a gente não tem uma metragem definida, sólida, né? De acordo com a área, é a mesma coisa, é muito específico. Dependendo de onde passar, o trecho que passar, vai passar 6, 10, 15, 20. Então, eu não posso te afirmar quantos metros. Eu só peço que também os fundos de lotes vão ser impactados. Isso é um fato. Tá? Nós não sabemos quantos metros ainda. Vai ser na parte específica de cada um, vai ser chamado e vai ter uma tratativa diferente para cada um, né? De acordo com o projeto. Boa noite novamente. Só complementando a fala da Fernanda, na verdade é porque assim, o canal ele vai ser protegido e revitalizado aquela área com o parque linear, como foi apresentado. O que acontece é que a gente tentou manter ao máximo as residências que ali estão e preservar os fundos de lote. Então, vai ser variável essa distância, porque nós vamos, não sei se vocês observaram no projeto, alguém está com a apresentação ali? Apresentação, só um minuto. Se puderem voltar para alguma daquelas imagens 3D, para a gente, por favor. Pode passar para frente, para frente. Aí, tá ótimo. Tá ótimo. Pode voltar na anterior. Vocês conseguem ver nessa imagem, só para vocês terem uma noção, o canal vai ser revitalizado, feito o canal em gabião, como foi explicado pelo Alessandro, e os fundos de lote, a gente vai fazer um muro e preservar a área interna, fazendo um parque linear, com ciclovia, calçadas, playgrounds. Então, essa metragem não é exata porque ela vai acompanhar os fundos de lote. Alguns fundos de lote vão ser impactados em termos de lote, mas a gente tentou evitar ao máximo a afetação às edificações, certo? Alguns casos que estão mais próximos e, de fato, quase dentro do Igarapé, como é o caso das palafitas, que a Eulália vai explicar um pouco mais à frente, porque tiveram várias perguntas sobre as palafitas. Ali não há como, a gente, de fato, precisa retirar para fazer todo o trabalho de revitalização do Igarapé e toda a requalificação dessa área, mas, no mais, a gente tentou, ao máximo, preservar as edificações e utilizar o fundo de lote para construir o parque linear, certo? Sobre as palafitas, a Eulália vai dar uma explanada um pouco melhor. Exatamente. Sobre aquelas palafitas, eu acho que principalmente da Avenida Brasil, não é isso?
Conheço já desde 2017 que nós fizemos o levantamento socioeconômico de lá. É uma área que alaga realmente. Aquela área toda ela vai sair, sim. E vocês vão para um reassentamento. Antes da obra, vocês vão para o aluguel social e, posteriormente, vão para o assentamento, para uma casa construída pelo projeto, pelo PROSAP, que no plano específico de reassentamento, quando nós fizermos a outra reunião, que eu já vou saber quem vai ser afetada, quem é quem, que já possivelmente já devam ter passado por lá fazendo a visita. Já passaram hoje? Pois é, eu estou com a equipe aqui, com a Zita, que é assistente social, a Anne também, ela está com uma equipe, está na rua, as entrevistadoras sociais, mas elas sempre estão acompanhando. Vamos fazer esse levantamento e para saber qual a solução. Como eu falei, todo mundo terá uma solução. Ninguém vai sair de suas costas. Palafitas está, lá vai sair, a obra vai passar por lá, porque você sabe que alaga lá, não é isso? Lá alaga. Por caso de reassentamento, não de indenização. Pois é, não, sim, lá vai sair, lá é um caso de reassentamento. Nós vamos trocar, vai ser uma permuta. Aquela casa, ela vai sair e vai ser construída uma outra casa para vocês no projeto habitacional, que nós já estamos verificando a área. Não, de 2024. Vocês é para 2024 também. Que é toda aquela extensão do Igarapé. Nós não trabalhamos com lote. Nós do PROSAP não trabalhamos com lote urbanizado. Nós trabalhamos com reassentamento de casa. Nós fazemos uma permuta da casa que está em área de alagamento, em área de risco, que o projeto vai passar a obra, seja de macrodrenagem, microdrenagem ou de parque urbano. Essas áreas que estão na interferência, elas vão ser reassentado ou indenizado. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. Porque nós não vamos, por exemplo, se a indenização da sua casa, você mora naquela casa, você só tem aquela casa. Se eu for indenizar, a indenização der R$8.000, você não vai conseguir comprar uma outra casa nem outro lote. Nós vamos conversar com você e a solução seria um reassentamento para você. Porque por R$8.000 você não consegue comprar em lugar nenhum a solução nossa. Certo. Mas aí, como estou dizendo, vai ser individualmente tratado cada caso. Tá certo? Obrigada, Eulália. Vamos lá para a última rodada de perguntas de microfone. Aqui, por favor. Boa noite, eu me chamo Eveline, sou moradora aqui da Rua São João e eu tenho duas perguntas, tá? A primeira é que na Rua São João nós não temos sistema de esgoto e nem drenagem. Eu gostaria de saber se vai ser contemplado no projeto drenagem e esgoto na nossa rua. E gostaria de saber também que alguém falou que não foi considerado fazer pontes nas passagens. Hoje, nós já temos algumas aduelas que fazem essas passagens e nós sofremos os alagamentos justamente devido à obstrução pela quantidade de lixo que ficam nessas passagens. Eu gostaria de saber de vocês se não é um fato a se reconsiderar, porque vocês sabem que a população dificilmente vai mudar os hábitos e os costumes do dia para a noite de jogar lixo no esgoto. Então, se vocês não reconsiderariam retirar essas aduelas e fazer pontes nos lugares de passagem. Perfeito, nós vamos responder as duas perguntas. A primeira sobre esgotamento e depois sobre as pontes. Respondendo sobre a parte de esgotamento e microdrenagem, sim, essa área vai ser atendida, como o Carlos explanou e também o Alessandro. Toda essa região vai ser atendida, né? As margens do Igarapé, esse entorno do Igarapé vai ser atendido com micro e todo o bairro Rio Verde vai ser atendido com esgotamento sanitário, com redes de esgoto que vão ser levados para tratamento na ET Rio Verde. Sobre a macrodrenagem da sua região específica, que é a Rua São João, o Alessandro vai explicar um pouco melhor e sobre essas travessias e por que não substituí-las por pontes. Oi, boa noite.
Essas travessias que tem hoje, as aduelas já, quando ela tem a seção inadequada, não tem a seção suficiente, ela vai ser substituída por uma maior ou em maior quantidade, tá? Eu falei que não vai ter ponte, porque ponte é o nome que a gente usa assim para estrutura mesmo, quando é aquela ponte, aquela obra maior, tá? Então a gente viu que o custo era muito grande para fazer essas obras e por conta também de tempo de execução, né? A gente optou por fazer a duela. Hoje todas as travessias realmente já têm ou tubulação ou algumas galerias, tá? E quando ela não tem a seção suficiente, o que a gente está fazendo é ampliar. Então ela vai ser trocada, só que ela vai ser trocada por uma duela maior ou em mais quantidade, tá? Mas todas elas que estão apresentando o problema, elas vão ser substituídas, tá bom? A única que vai ficar realmente é a da Perpétuo Socorro, que é uma ponte já, e a única que vai acabar ficando, a gente só está propondo melhorar, escavar o fundo, acertar para conseguir dar mais vazão para ela, tá bom? Obrigada, Alessandra. E Thaís, temos mais 2 perguntas, ainda tem mais perguntas? Vamos encerrar então as perguntas no microfone. Tem mais uma pergunta ali, só para deixar ciente todos de que a equipe do Prozap vai continuar por aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode procurar a equipe social, ambiental e de engenharia após o evento, que a equipe vai estar por aqui. Boa noite. Com relação à equipe de avaliação lá das casas, a gente tem uma casa ali na divisa do Bairro da Paz com a Nova Vida, e no dia da avaliação os inquilinos não estavam na casa, estava fechada, e aí não aconteceu a avaliação. A gente já remarcou 2 vezes a visita dos técnicos, eles não compareceram lá. Eu queria saber se tem algum canal de comunicação ou alguma coisa que a gente pode fazer. Tem um canal. Certamente não é a avaliação ainda do imóvel, deve ser o cadastro social. Eu vou pedir para Eulália responder, a Zita poder responder para a gente. A pergunta dele é: não tinha pessoas na casa? Boa noite. Na verdade, não é a avaliação, é o cadastro social, mas eu posso pegar o seu endereço, seu contato telefônico, que a gente pode estar solucionando, tá bom? Amanhã mesmo, tá ok? Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar, então. Muito obrigada pela presença de todos. Vou chamar a equipe do Prozap aqui na frente para a gente fazer uma foto oficial. E vamos aguardar esse grande projeto que vai beneficiar a vida de muitas famílias, assim como já beneficiou na primeira fase.